Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Carlos Freitas e a ideia é falar sobre alguns clássicos, alguns livros que marcaram época, história, marcaram não só época, mas atravessaram as épocas, né? Desde que eles foram escritos. E o livro escolhido para iniciar esse projeto é Hamlet, de William Shakespeare. Não sei se alguém já ouviu falar. É um escritor inglês do século XVI, né? 16, 17. Ele o nascimento dele agora me foge, mas a obra que a gente vai tratar, eu quero ficar nela, né? Não quero fugir muito da lógica interna dela. É claro que é sempre importante colocar um pouquinho do cenário da época, né? De quando ele viveu. E a peça foi composta mais ou menos entre 1558 1600, mais ou menos. Entre 1599 e 1600, né? Está inserido num quadro que é o quadro do Teatro Elisabetano, que corresponde da produção feita aí sim, entre mais ou menos 1558 e 1603, quando a Rainha Elizabeth I, né, morre. Mas para os efeitos históricos, eles contam até o fim do reinado do Jaime I, que foi até 1625. E o Shakespeare, então, é o grande expoente dessa efervescência cultural, teatral da Inglaterra. Existiram outros autores também com bastante fama, como Christopher Marlowe e o Ben Jonson, né? Há sempre aquela velha lenda de que Shakespeare não existiu. Ele era que esses autores meio que se juntaram e criaram esse personagem. Isso é uma grande balela, né? Hoje em dia já tem algumas coisas, embora a biografia dele ainda seja meio obscura, mas já tem algumas referências, alguns relatos, documentos históricos que comprovam a existência deste homem genial. E ele realmente foi genial, né? Então, como eu disse, ele compôs a obra mais ou menos em 1600, 1599. Essa obra é muito interessante porque o T.S. Eliot, ele diz que é das obras do Shakespeare a única que ele não consegue resolver. Então ele deixa ela meio... Ela fica um pouco... Ela tem algumas cenas meio deslocadas, meio fora de contexto. Elas não entram no fundo na narrativa, né? Então diz que ele deixou algumas pontas soltas, né? O que difere bastante de tudo que ele fez, né? Que o teatro dele é bem amarradinho. Os dramas e as comédias são super amarradinhos. E com finais que a gente consegue compreender. Uma das teses é que o Hamlet tinha um filho chamado Hamlet. Hamnet. O nome do filho do Shakespeare era Hamnet. E esse filho falece cedo, né? Então é possível que ele tenha tomado contato com a lenda de Hamlet. Aí sim, a lenda de Hamlet. E depois ela virou Hamlet. E foi encenada por alguns outros autores, né, como Thomas Kyd e François de Bellefrost. E é bem possível, porque essa peça, se não me engano, é do Thomas Kyd, que fazia parte da tragédia espanhola, fazia parte da companhia que o Shakespeare trabalhava. Então ele deve ter tido viu a semelhança dos nomes e pode ter... Essa é uma linha de interpretação para que o Hamlet fizesse essa peça, né? Só que as lendas anteriores, né, o drama do Hamlet anterior era simplesmente uma narrativa de vingança. Então era a história de um menino que vê o pai sendo morto pelo tio e aí ele se finge de louco e passa a vida até conseguir se vingar do tio que tomou o reino do pai dele, casou com a mãe dele, né? É uma coisa bem, bem bacana. Há uma gesta dinamarquesa de saxogramáticos, que provavelmente é que deu origem a tudo isso, e essa dos saxogramáticos ele deve ter se inspirado nas tragédias de Vendetta do Sêneca, né? Que eram muito comuns. Então essa é um pouco da trajetória até chegar lá no Hamlet do Shakespeare. Sempre importante ressaltar que as grandes obras,
elas estão em constante diálogos, em constante transmutação. Então é muito comum você pegar um autor do século I e o Shakespeare de repente faz uma releitura daquilo, ou autores de outras épocas, né? A gente vê Ulisses do James Joyce, é isso, né? É uma alegoria do que era o poema épico do Homero, né? Ele faz isso num dia. Tudo aquilo que o Homero faz, né, ele tenta simbolizar aquilo como se fosse o dia de um ser humano comum. Essa é o mote principal do Ulisses, do James Joyce. Então vamos lá, né? Lembrando que Hamlet é uma tragédia, né? O Aristóteles define a tragédia como a imitação de uma arte séria e completa que utiliza atores e uma linguagem que, graças ao terror e à piedade, leva à purificação de tais emoções, né? O que se chama de catarse. O próprio Eliot, ele no ensaio que ele dedica ao Hamlet, falando dos problemas da peça, ele diz que o Hamlet é a Mona Lisa da literatura, né? Que as pessoas gostam mais pelo estranhamento que a peça causa do que pelo fato dela ser uma obra de arte. Então a gente vai entender um pouquinho da trama do que é essa ideia, do que o Shakespeare fez com isso, né? Lembrando que era uma narrativa de vingança, né? Que no fim o sujeito conseguia completar seu objetivo, né? Então a peça ela é composta em 5 atos, ela tem 5 atos, né? Um ato geralmente corresponde a um ciclo de ação, né? E as cenas dentro de cada ato compõem esse ciclo, né? Então o ato compõe cada parte do enredo, né? Esse enredo ele vai sendo ganhando tensão até que chega no último ato, no epílogo, enfim, cada um. Se bem que o epílogo já é o pós, né? Depois do que acontece, enfim. E tem uma outra coisa também que para fins cênicos, né? Cada ato, cada cena ajudam os atores, né? Mudar a ator, mudar a figurina, mudar cenário, né? Então é isso. O enredo da peça, mais ou menos, é o seguinte, né? O Hamlet é um estudante, ele está voltando para a Dinamarca porque o pai dele morreu, né? A história oficial do pai dele é de que ele foi envenenado por uma cobra. Então ele está retornando. O Shakespeare ele é um estudante universitário e em pouquíssimo tempo ali a mãe se casa, né? A mãe se casa com o tio, que é... Então esse rapaz está voltando, tomando contato com tudo isso. Então ela começa, né, lá no primeiro ato, a primeira cena do primeiro ato, com dois sentinelas, o Bernardo e o Francisco. E logo depois entram Marcelo e Horácio. E aí o que eles estão conversando ali? Eles estão dizendo o seguinte: olha, toda noite, por volta da meia-noite, a gente vê um vulto aqui, um fantasma, ele aparece e está ali. Tá sempre rondando aquele lugar ali. A gente não sabe quem é, não sabe o que é. E aí o Horácio vê o vulto, né? E ele nota que esse vulto se parece muito com o rei, com o pai do Hamlet, que também se chama Hamlet, né? O Marcelo pergunta para o Horácio se aquele espectro não se parece com o rei, né? E aí o Horácio responde. Aí é legal entender o quanto o Horácio aí conhecia o rei, né? Então ele diz assim: é o reflexo no espelho, até sua armadura era igual a que ele usou contra o ambicioso norueguês. Mais pra frente, esse norueguês vai aparecer também, tá? Certa vez, franziu assim os olhos, quando numa irada discussão, esmagou no gelo os polacos montados entre nós. Ou seja, a gente já sabe aí que o Horácio é um cara que conhece bem a família ali, né? Então ele transita muito bem, embora seja um conselheiro deles, né? E o Horácio tenta conversar com o fantasma, que não fala nada, né? O fantasma simplesmente ignora o Horácio. Na cena 2, né? Aí nós temos um diálogo entre o Hamlet e o rei Cláudio, né? O Hamlet, o rei Cláudio e a mãe do Hamlet, que é a rainha Gertrudes. Ali a gente já começa a perceber uma certa tensão. O Hamlet não está muito contente com o que está acontecendo, né? E a rainha, ali a gente já percebe que a rainha também está bem incomodada, ela não tá confortável com a situação. Ela mesma vê, talvez, que ela tenha
tenha ido muito cedo né, tenha casado com o tio muito cedo. Então há essa tensão nessa cena é bem interessante. Aí temos aquele primeiro solilóquio, né? Eles saem, o Hamlet fica sozinho, e o Hamlet usa muito esse recurso, né, do solilóquio. O Shakespeare usa muito esse recurso com o Hamlet. Solilóquio é aquele diálogo interno, né, fala com você mesmo e tal. E aí ele vai fazer, ao longo da peça, vários desses. São muito legais, muito interessantes. E nesse ele diz uma frase, né, dentre muitas que a gente vai ver aí ao longo do texto, que são famosíssimas, né, entraram já no imaginário coletivo de todos nós, né, que ele diz assim: fraqueza, teu nome é mulher. É muito bacana essa frase. E aí depois entram os sentinelas, né, junto com Horácio, eles estão conversando lá. E aí vem mais uma frase que não é famosa, mas é uma das que eu acho mais divertidas da peça, que é o Hamlet dizendo, né, falando daquela situação da mãe casando com o tio logo. E ele diz o seguinte: a carne assada do velório foi servida já fria nas mesas nupciais. É sensacional. E aí então eles chamam o Hamlet e falam assim: olha, tem uma coisa que eu acho que você precisa ver. E aí eles estão lá, né, o Marcelo, o Horácio e o Hamlet, e aí o espectro entra. O espectro entra e acena para o Hamlet. Né? Os dois conselheiros ainda tentam convencer o Hamlet a não ir, mas o Hamlet vai, né? E aí os dois saem. E aí o Marcelo profere já mais uma das famosíssimas frases da literatura, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Então aí saem Marcelo e Horácio, eles seguem, né? Seguem meio à distância o Vulto e o Hamlet. Aí a gente tem a cena seguinte já que eu dei uma passada assim, não foquei cena a cena, mas já é a quinta cena, né? A cena 5 do primeiro ato. E o Hamlet e o espectro conversam. E ali ele revela que ele é o espírito do pai dele, né? É interessante você ver, aí já tem um certo erro de narrativa do Hamlet, porque assim, o Horácio reconhece, e o Hamlet precisa que o espectro o informe que ele é o pai. Então é muito, né, a gente tem aí um primeiro incômodo, diria assim, que corrobora a tese do Eliot. Né? E aí ele conta que ele foi envenenado pelo irmão. Então, lembra, ele sabia que o pai tinha morrido, mas a informação oficial, a notícia oficial que a Folha, o Estado, o Globo, a Revista Caras, enfim, Revista Época, todos os jornais mandaram de que ele tinha sido picado por cobra, né? Enfim, então aí ele fica daquele jeito, né? Você imagina o espectro contando para ele dizendo, né? E aí ele diz o seguinte: com o lúgubre suco de ébano num frasco e na ponta de meus ouvidos entornou a estilação morfética. Estilação morfética, traduzindo para o português, não é? Essa é a gota do sono, né? Então ele diz o seguinte, que o rei Cláudio, o atual, né? Jogou um veneno no ouvido dele. Então despejou as gotas de veneno no ouvido dele. E aí o bichinho foi, né? Foi desta para uma melhor. O espectro sai, né? E aí fica o Hamlet, daquele jeito, né? Ó hoste celestial, ó terra, e o que mais? Evoca o inferno? Não, calma meu coração. Né? Então você imagina como é que aquela notícia mexeu com aquele sujeito, que é um sujeito pacífico, um sujeito tranquilo, um estudante. Tá lá retornando, a gente vê que ele tem uma boa relação com sentinelas, com todo mundo ali. Então não é um cara bélico, assim, não é um sujeito já afim disso. Então ele fica muito, muito perdido, né? E ele tem ótimas tiradas, né? Ele vai dizer assim, nesse solilóquio que ele está tendo, ele fala assim: eu preciso anotar isso, né? Eu preciso anotar que se pode sorrir e ser patife. Referindo-se ao tio, né? Então aí ele escreve, né? Ele anota que o tio está jurado. Então aí vai começar a bagaça. É agora que o bicho vai pegar. Ou seja, né? Fizemos aí o Shakespeare montou o princípio aí do que a gente vai ver.
no primeiro ato. Então aí entra o Horácio, depois disso entra o Horácio e o Cláudio. O Hamlet tá parado ali, né? E aí eles falam, e aí, que não sei o que aconteceu, tal. O Hamlet começa a contar a história, né? E aí ele tem aquela veia dramática, ele diz assim, não há um canalha em toda a Dinamarca que não seja um patife consumado. A peça é muito bacana. E aí continuam conversando, e temos mais uma das frases pouco conhecidas da literatura, né? Que o Hamlet diz assim, há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a tua vã filosofia, Horácio. A tradução que eu usei foi do Laurence Flores Pereira. Essa tradução ela é um pouquinho diferente, tá? Mas o peso dramático é igual. Ele diz assim, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pode sonhar a tua filosofia. Forte, né? Então ele porque o Horácio também não tá entendendo muito o que tá acontecendo, né? E aí o Hamlet pede segredo, o espectro nesse momento também pede que os dois jurem, né? Jurem silêncio e tal. E aí o Hamlet conta, né? Finalizando o primeiro ato, ele diz o seguinte, eu vou me fingir de louco. Ele fala pro Horácio. E aí acaba o primeiro ato.